Olá pessoal, meu nome é Steve e hoje vamos resolver mais um problema aqui no canal sobre o momento de inércia. E o exercício é o seguinte: determine o momento de inércia da área da seção transversal da viga em relação aos eixos centroidais X e Y. Então observe que a gente tem uma seção transversal aqui da viga e ela é composta aí por retângulos, né? Então nós vamos identificar esses retângulos aí para a gente poder trabalhar, né? Então a gente tem aqui esse retângulo maior aqui e esse retângulo menor aqui, beleza? Então eu identifiquei os retângulos, então a gente vai trabalhar com esses dois retângulos. Observe que esse retângulo menor aqui é igual a esse aqui, então não precisa repetir. Então vou chamar esse aqui de retângulo 1 e esse aqui do retângulo 2. Ok, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é a gente identificar aí os centroides, a localização do centroide da seção e do centroide de cada retângulo aí que a gente identificou, tá certo? Então nós temos aqui o centroide da seção, tá aqui, né, no encontro do eixo X e Y, e observe que esse centroide coincide com o centroide do retângulo 1, né? E aqui nós temos o centroide do retângulo 2, que está mais ou menos aqui. Ok, identificado aí os centroides, qual é o próximo passo? Agora a gente vai calcular o momento de inércia de cada retângulo, para só então a gente somar lá no final, para a gente obter o momento de inércia aí dessa seção, tá certo? Então, qual é a fórmula aí do momento de inércia do retângulo? É dado para a seguinte fórmula: I é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12 mais a área vezes o d ao quadrado. Então, a área vezes o d ao quadrado, aqui a gente já está aplicando aí o teorema dos eixos paralelos, como ele pediu para a gente calcular em relação ao eixo x e y. Então a gente precisa aí aplicar o teorema dos eixos paralelos, que é dado por essa soma aqui, ó, mais a área vezes a distância entre centroides, ou seja, a distância entre o centroide da seção e o centroide do retângulo que a gente estiver lá calculando o momento de inércia dele, beleza? Então essa aí é a fórmula que a gente vai estar trabalhando. Então vamos aplicar essa fórmula aí. Então vamos primeiramente calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, né? Então nós temos aqui o nosso ix1 como sendo um momento de inércia em relação ao eixo x do retângulo 1. Então, quem é a base do retângulo 1? Aplicando aqui na fórmula. A base, olhando aqui na figura, ó, é de 50. Então, nós temos aqui 50 vezes. Quem é a altura do retângulo 1? Olhando aqui, ó, nós temos que a sua altura é dada por 200 mais 50 mais 200, totalizando 450 milímetros, né? Então, vamos substituir aqui 450 ao cubo, dividido por 12, mais a área do retângulo 1, que é 50 vezes 450, isso vai dar 22.500, vezes o D. O D, como eu falei, é a distância entre o centroide da seção e o centroide do retângulo que a gente está calculando, que no caso aqui é o retângulo 1. Então observe, como a gente está calculando em relação ao eixo X, né? Observe que o eixo X ele passa pelo centroide da seção e passa pelo centroide do retângulo 1, né? Porque o centroide do retângulo 1 coincide com o centroide da seção. Então não se tem distância entre centroides, né? Logo a distância é igual a zero. Então, a gente coloca zero aqui. Estou resolvendo essa conta, então isso aqui vai dar. Então isso aqui é o valor do momento de inércia desse retângulo 1 aqui, beleza? Então vamos aplicar agora para o retângulo 2. Então o nosso ix2 é dado pela... Quem é a base do retângulo 2? A base do retângulo 2 é 150, né? Olhando aqui na figura. 50 vezes... Quem é a altura do retângulo 2? Olhando aqui, a altura é 50, né? Então fica 50 ao cubo dividido por 12 mais a área do retângulo 2. A sua área é 50 vezes 150, vai dar 7.500, vezes a distância aí entre centroides. Então observe que o eixo X ele passa pelo centroide da seção e também passa pelo centroide do retângulo 2. Logo a gente novamente não tem distância entre centroides. Logo a distância é igual a zero. Então a gente coloca zero aqui de novo. Então resolvendo essa conta aí vai dar esse valor aqui. Momento de inércia do retângulo 2 em relação ao eixo X. Beleza, então para calcular o momento de inércia aí da seção, muito simples. O que a gente vai fazer? Vai somar aí esses resultados, né? Esses resultados aí do momento de inércia aí dos retângulos. Então bem simples. Então nós temos aqui que o ix é igual ao ix1 mais duas vezes o ix2, né? Duas vezes porque a gente tem dois
retângulos menores aqui. Então, substituindo os valores, nós temos 379, 687, 500, mais 2 vezes 562. Então, ix vai dar... Ok, então o ix vai dar esse número grande aqui, beleza? A gente pode tentar simplificar ele, ó. Vamos andar 6 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar, portanto, aí aproximadamente 383 vezes 10 elevado à sexta, né? Milímetros na quarta. Então tá aí. Então esse aqui é o momento de inércia da seção em relação ao eixo X. Agora vamos calcular em relação ao eixo Y aqui, ó. Então novamente vamos aplicar aqui a fórmula. Então nós temos que o y1 é igual. Quando a gente vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y, então a gente vai fazer uma troca aí, ó. O que é base vai virar altura e o que é altura vai virar base. Então olhando aqui, ó, ix1, antes a base dele era quem? 50 e a altura 450. Então a base passa a ser 450 e a altura 50, beleza? Então, em relação ao eixo Y, a gente faz essa troca aí dos termos, né? Então, nós temos aqui que a base é 450 e a altura 50. Então, vai ficar 50 ao cubo dividido por 12, mais a sua área, que é 22.500, vezes a distância. Vamos olhar aqui, ó, a gente está calculando em relação ao eixo Y. O eixo Y, ele passa pelo centroide da seção e passa pelo centroide do retângulo 1, né? Novamente, mesmo conceito lá. Então, a gente não tem distância, né? Então, a gente coloca 0 aqui. Então, resolvendo, vai dar. Então, deu esse número aqui, o momento de inércia aí, em relação ao eixo Y do retângulo 1. Vamos calcular agora para o retângulo 2. Então, nós temos que o y2 é igual, olhando aqui para o nosso x2. Antes, a base era 150 e a altura era 50. Então, o que a gente vai fazer? Vai trocar. Então, a base passa a ser 50 e a altura 150. Então, a base aqui é 50 vezes a altura, que é 150 ao cubo, né? Dividido por 12, mais a área, que é 7.500, vezes o D. Observe que o D aqui não vai ser zero. Olha só. O eixo Y, ele passa pelo centroide da seção, mas não passa pelo centroide do retângulo 2, que a gente está calculando, né? Então, a gente tem uma distância entre centroides. Então, a gente tem que calcular essa distância aí. Então, a distância que nos interessa é essa distância aqui, ó. Vou identificar essa daqui, ó. É a distância do centroide da seção ao centroide do retângulo 2. Então, essa distância é bem simples de se calcular, né? Observe que ela corresponde à metade de 50 mais a metade de 150, né? Vou colocar aqui, ó, vai ficar 50 dividido por 2 mais 150 dividido por 2. Então, isso vai dar 25 mais 75, que é igual a 100 milímetros. Então, 100 milímetros é a distância aqui entre centroides, ok? Então, a gente vai pegar esse valor e vai substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar 7.500 vezes 100 ao quadrado. Então, resolvendo essa conta, então vai dar esse valor aqui como sendo o momento de inércia aqui do retângulo 2 em relação ao eixo Y. Para calcular o momento de inércia da seção, muito simples. Então, a gente vai pegar e vai somar aí esses momentos de inércia aí de cada retângulo. Então, fica que o IY é igual ao IY1 mais 2 vezes o IY2. Então, substituindo os valores, fica. Então, o nosso IY, fazendo essa soma aí, vai dar 182, 812 e 500 milímetros na quarta. Então, para simplificar esse número, a gente vai andar mais 6 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar aproximadamente 183 vezes 10 elevado à sexta milímetros na quarta. Então tá aí, esse aqui é o momento de inércia da seção em relação ao eixo Y. Então espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos que tenham dificuldades nessa matéria, beleza? Então, até a próxima resolução.